Salve, salve meu povo, Lincão aqui em mais um vídeo gravando, né? Respondendo aqui, inclusive, alguns comentários, vou fazer por sequência aqui de vídeos, né? Os comentários que a galera deixou, a ferramenta que a gente fez baseado na técnica Famate do Marcelo, né? A gente adaptou aqui para configurar os níveis direitinho ali, que vai ajudar bastante e vem ajudando bastante. A galera deu um feedback positivo do último vídeo e vou esclarecer a dúvida aqui de alguns comentários. O vídeo de hoje eu vou esclarecer a dúvida aqui da Andressa Soares, acho que é isso. Ela colocou aqui sim. Seus vídeos são ótimos, mas quais os critérios para marcação nessa região? Como eu faço para marcar em um gráfico aleatório? O que eu tenho que olhar para fazer marcações dos canais, etc. Você pode explicar melhor? Sim. Então o vídeo de hoje vai ser o seguinte: de onde nasce o estudo e como faz para começar as marcações? Quem já opera a técnica já está esperto, né? Como é que a gente tem os critérios de negociação da técnica Famate? É uma técnica bem objetiva, né? Que o Marcelão criou, né? E respeita bastante no gráfico do Forex. Então eu vou pegar aqui dois exemplos que são legais, que de onde nasce o estudo e como a gente vai estar projetando aqui as possíveis regiões que o gráfico tende a buscar na semana ali. Essa é uma dúvida legal que talvez também pode ajudar muita gente. Então, bora pro gráfico, né? Que a gente explica melhor. Então eu vou dar uma limpada aqui no gráfico, gente, ó. Vou pegar primeiro aqui o exemplo dessa paridade aqui, o USD-CHF, uma paridade aleatória. Vamos supor que eu queira decidir operar o USD-CHF, né? Eu vou dar um exemplo mais simples de marcação inicialmente e depois eu passo por um exemplo que também funciona bastante. Ambos exemplos funcionam. Vamos supor que eu queira operar ele aqui. Essa vela aqui ainda está aberta, estou gravando aqui hoje na terça-feira, né? Porém, eu vou pegar como se tivesse abertura no domingo para poder ter uma noção melhor de quanto o gráfico vai andando, ele vai respeitando melhor quais são os nossos critérios de negociação para isso. Então é o seguinte, essa aqui é a última vela da semana. É onde ela abriu e onde ela fechou. Então a gente marca o topo e marca o fundo dela, sempre começando o estudo por um gráfico maior, que a gente chama de gráfico macro, entendeu? E aí marquei o topinho e o fundo dela. Quais são as regiões mais importantes? A máxima que ela fez e a mínima. Automaticamente a gente já vai marcar também as regiões que ele pode reverter ou regiões que ele pode bater e ficar ali, que é a região de 50% desse movimento. Aqui eu já estaria mapeado para o começo da minha semana, entendeu? Porque eu sei que o gráfico aqui no macro, ele tá vindo de uma tendência de queda bem forte, né? Fez um pullbackzinho aqui, tudo. A gente pode achar uma frequência para isso, mas eu tô pegando aqui o exemplo mais simples de marcação. E à medida que o gráfico vai andando, a gente vai projetando essa mesma expansãozinha da semana passada aqui para baixo, que no caso ele continua nessa queda. A gente já vê que agora que o tanto que ele já andou, ele já respeitou a região de 50 e pode ser que ele vá respeitar essa região aqui de baixo. Então eu estou aqui gravando, fazendo no gráfico semanal, que normalmente a gente no Forex busca o movimento da semana, né? Porém, se você estiver buscando uma operação diária, você pode estar vendo também, fazendo esse mesmo tipo de marcação no gráfico diário, né? O quanto ele vai andar, 50 para cima, 50 para baixo. Normalmente é mais ou menos essa ideia. Mas no semanal aqui, você já consegue ter uma expansão legal e fazer um surf maior, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui, no caso é o gráfico M15. No gráfico M15 a gente vai entender aonde que o mercado abriu para a gente entender em relação à parte de forças compradoras e forças vendedoras, né? O mercado abriu aqui, ó. O mercado abriu aqui, né? Essa vela aqui, ó. Essa foi a vela de abertura do mercado, entendeu? E aí, na Famate tradicional a gente usa o critério de negociação. Poxa, essa tendência aqui que o gráfico fechou na sexta-feira é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Como é que eu sei? A gente tira a prova dos 9. Esses são os critérios de negociação, entendeu? Porque se a tendência é de baixa, né, a gente marca o último fundo, acha um topinho para ele e tudo começa pelo canal de referência, né? Canal de referência, né? Que é o famoso CR que tem na nossa Fibonacci aqui já configurada. Se a tendência é de baixa, a zona neutra, que é onde a gente não faz nada, a gente projeta essa mesma expansão para cima e faz a zona neutra. Famatezinha básica, padrão, entendeu? Agora, o mercado abriu agora, como é que eu vou fazer aqui, como é que eu vou traçar que a minha tendência então abriu num gap, né? Se eu for pegar aqui a minha fibuzinha aqui antes de abrir, eu ficaria com esse canalzinho aqui, ó, canalzinho bacana, canal de referência. Como essa pernada aqui eu já sei que corrigiu essa tendência, eu marco o último topo, achei um fundinho para ele aqui, a zona neutra. A gente percebe que não rompe o canal.
Então, qual é o meu critério de negociação aqui? Eu estou traçado aqui, ó. Isso eu pegando o fechamento da semana passada. Tracei aqui meu canal de referência, tem meu zona neutra. Como é o critério de negociação? Se ele perder a zona neutra, né, eu realizo uma venda. Se ele fechar abaixo, se ele fechar acima, eu realizo uma compra. A gente percebe que ele até abriu um pouquinho acima aqui, mas ele ainda respeitou essa expansão, deu aqui inicialmente a compra. E aí ele foi take de um nível, né, um nível e meio, digamos assim, né? Ele respeitou que essa região de 50 não foi exatamente lá no take de 2 níveis. Então aqui você já teria a sua primeira operação. Isso falando da forma mais básica possível. Lembrando que lá no gráfico macro, a gente está vindo de uma tendência de queda, né? Então, ainda mais que o gráfico fechou na pernadinha de queda, né, da semana passada, né? Muitas vezes essa compra aqui, por mais que ele vá a favor, é um pouquinho mais arriscada, mas se aquela coisa está no seu gerenciamento, está tudo certinho, porque normalmente esse movimentozinho aqui inicial, que ele vai para alguma linha dessa aqui, ó, essa aqui é a linha de 50% da semana passada, ele vai para alguma linha dessa aqui, ele normalmente ele testa alguma região de 50, que aqui a gente for fracionar mais ainda, ó, aqui vai dar uma região de 50 dos 50 aqui, ó. Isso pegando a referência do semanal, dando mais uma fatiadinha aqui, lá no gráfico semanal. Normalmente ele testa aqui uma regiãozinha dessa, ó, ele testou matematicamente lá. E aí ele, lá no gráfico semanal, como é que tá a velinha lá formando? Ela tá uma velinha assim, ó, abriu aqui a velinha de alta e ele deixou uma sombrinha. Quando ele deixou essa sombrinha aqui, a partir daqui que ele volta para o preço de abertura, ele já está fazendo uma vela vermelha aqui para baixo. Porque se a gente parar para ver aqui, no gráfico, quase toda a vida, deixa eu fazer uma limpezinha aqui para a gente poder ficar melhor, né? Para visualizar melhor. Antes do gráfico realmente ir para um movimento mais definitivo, ele tende a fazer uma sombrinha aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para poder ficar melhor aqui. Ele tende a fazer uma sombrinha para depois então ele definir o real movimento dele. Então essa sombrinha que eu falei é esse movimentozinho aqui, ó. Lá no gráfico de execução, ele testou aqui, ó, essa linha aqui dos 50 dos 50. E aí voltou 2 níveis e a venda, que no caso é a favor da tendência master, estaria mais a favor para quem estaria operando, mas também realizar a compra aqui não é errado. É um pouquinho mais agressivo, porém não é errado. Aí, então vamos dizer que você ficou de fora deixou tocar aqui, viu que ele voltou 2 níveis, né? E aí, ó, perdeu aqui zona, você tem aqui a chance, ó, o trade vai mais a seu favor, take de um nível, take de 2. Entendeu? Então esse é um critério de negociação, por exemplo, para abertura de mercado. E aí aquela coisa, poxa, vou continuar o meu estudo aqui da semana. Ele fechou na mesma expansão, ele fechou o dia, respeitou direitinho. E aí, mais um critério de negociação. Poxa, o mercado já deixou uma sombrinha lá, que normalmente ele deixa, e lá agora ele fechou o primeiro dia aqui numa tendência de queda. Por mais que faça o rompimento aqui, essa compra é mais arriscada, porque, poxa, normalmente quando ele rompe os 2 níveis, ele vai fazer uma maior correção. Normalmente essa maior correção, você pega aqui esse topo e esse fundo do dia anterior, e aí ele vai corrigir normalmente até os 50%, entendeu? Até um pouquinho a mais aqui. Então, por mais que ele aqui, na sua marcação, ele dê uma compra, é bom evitar essa compra. Por quê? A gente sabe que a tendência está formando uma tendência de queda. Então, ele já fez os 2 níveis que ele não vai corrigir. 2 níveis que a gente fala o quê? Canal de referência, zona neutra. Ele foi 1 nível, ele foi 2 níveis. E aí, ele vai dar uma compra novamente. Você comprou aqui o stop fora da caixinha, ele até volta aqui na zona neutra, né? Volta aqui na zona neutra. E até uma correção bacana aqui, ó. Na nossa FIBA aqui, ó. Tendência de queda, zona neutra é para baixo. Tá aqui, ó. O mercado fechou aqui, ó. Canal de referência, zona neutra. Entendeu? Fiquei de fora aqui da compra, né? Vendi aqui, stop fora. Você vê que o mercado volta, você pode até ficar com medo, né? De poder zerar aqui, mas o stopzinho posicionado não te deu a chance de travar no 0 a 0. Você iria travar no 0 a 0 quando? Quando a partir do rompimento, né? A partir do rompimento, você entrou aqui, né? Ele fechasse uma vela abaixo da sua entrada, né? Quando ele fechou essa velinha aqui, você trava, tira o stop daqui, trava no 0 a 0
e vai seguindo o trade, entendeu? Você pode colocar take de um nível, take de dois, só que aí é mais uma importância que tem da expansão. Você lembra que essa linha aqui, ó, já é uma expansão de 50% da semana passada? Essa linha aqui eu vou pintar de outra cor para a gente entender melhor. Eu vou pintar de outra cor para a gente entender melhor. Vou pintar de verde. Por quê? O movimento da semana passada foi qual? Esse aqui, ó. O movimento da semana passada, ó. Ele fez esse topo, ele fez esse fundo. Isso aqui que a gente marcou na semana passada. Aqui a região de 50% e aqui 50 dos 50, né? Essa região aqui dividida por 2, que é onde fez a sombrinha aqui do gráfico. E aí, ele rompeu aqui a máxima da semana passada. Então ele vai testar qual região? Primeiramente a de 50%. O normal é que ele teste essa região pegando tendência. E pode ser que ele vá ainda fechar a semana. Semana ainda vai rolar uma coisa, né? Na máxima da expansão aqui, pegando todo esse movimento aqui, ó. Todo esse movimento aqui, você projetando ele para baixo. Então é o que vai realmente te direcionar melhor para o mercado. Então, acredito que esse aí já seja os bons critérios de negociação para você entender como é que posiciona take, como é que posiciona stop, tudo bem direitinho. Essa é uma regra básica, se pegar um gráfico aleatório. Vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, tem aqui o nosso GBP/AUD, né? A gente marca uma frequência para poder achar um canal. Pô, se eu fosse operar o GBP/AUD aqui agora, o que eu faria? Ao invés de marcar, por exemplo, um topo, um fundo, eu iria ver uma expansão aqui que ele está respeitando legal e entender o que o gráfico está fazendo. Eu vi que ele deixou esse topo aqui, vi que ele deixou esse fundo, aqui para mim já é uma frequência clara. Por quê? Ó, ele bateu aqui, voltou, bateu, voltou. Então, ele está fazendo frequência. Então, se ele rompeu aqui, acreditamos que o GBP/UAU dele possa estar chegando nessa região aqui, entendeu? Então, já tem o meu estudo montado. E mesmo critério, marca a região de 50, que ele pode estar indo. E aí, vai lá para o gráfico de execução novamente. Vamos separar aqui por período, né? O gráfico abriu aqui. Vamos jogar nossa fibra aqui. Fechou na pernadinha de queda, né? Essa pernadinha aqui é de queda. Ele abriu no gapzinho, deixou no fundo. Poxa, eu vou pegar a vela de abertura aqui, ó, como exemplo. Vou pegar a vela de abertura aqui, montei meu canal de referência, montei minha zona neutra, né? Eu sei que por mais que ele inicialmente tenha dado a venda, tá aqui, ó, tudo bem claro. Ó, canal de referência, zona neutra, rompeu aqui, já entra vendido. Ah, Nicão, fiquei de fora. E aí a continuação de tendência, fechou o mercado. Você pode marcar um novo canal ou pode começar com o mesmo canal. Ele fechou aqui, Nicão. Então vamos lá. E aí ele fechou. Se eu quiser seguir a mesma expansão, pronto. Ó, regra de negociação já revertendo a tendência. Fechou aqui, ó. Canal de referência, marcando o último fundo, zona neutra, rompeu aqui, stop fora e você vai lá. Take de um nível, take de dois, e aí seguiu já a tendência mais forte, que no caso aqui, ele tinha feito uma correçãozinha, também ele deixou a sombrinha lá no semanal, uma sombra até maior, porém, quando ele pegou a tendência de alta, e aqui, ó, aquela velha história, ele sempre vai deixar uma sombrinha na região de 50. No nosso gráfico aqui, ele não está aparecendo nenhuma, porque no caso a marcação de frequência é maior. Mas se a gente for fatiar o gráfico aqui, ó, pegando a região do semanal, normalmente onde ele vai deixar a sombrinha é uma região de 50. Olha onde foi a abertura, né? Já foi perto de uma região de 50, ó. E aqui, ó, ele foi lá, aqui, ó, ele volta para o preço de abertura, aqui tudo ele vai ficar uma sombrinha. Vamos conferir lá no gráfico semanal, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que fica melhor. Para visualizar. O importante é você não, tipo assim, querer ficar adivinhando, poxa, topo, fundo, não sei o que. Entende? Essa junção do gráfico maior sempre vai estar te ajudando a você ter as melhores negociações. Por exemplo, você pode começar a semana, cara, eu fico de fora a tendência maior é alta, então eu fico de fora de qualquer venda que o mercado me dá. Agora, onde eu ver voltando dois níveis, eu vou já começar a executar uma compra se tiver uma confluência legal. Ó, ele deixou uma sombra maior, aqui ele deixou uma sombra maior, mas deixou uma sombra. Ó, da abertura. Então, se ele deixou essa sombra, voltou para o preço de abertura, a compra fica mais tranquila, entendeu? Porque é a favor da tendência no gráfico maior, entendeu? E você está no surf já aí tranquilamente, né, pegando as melhores expansões possíveis.
Fechou? Então é isso aí, galera. Poxa, um videozinho que, por mais que seja um pouco mais básico, é legal você ver de onde nasce o estudo. Espero que tenha ficado claro aí a dúvida da Andressa, né? De onde nasce o estudo? Ah, eu vou fazer esse estudo aqui inicialmente. Pego uma máxima minha da semana passada. Se eu quero operar todo dia, fazer esse mesmo esquema, só que no gráfico diário. E aí você pode estar tendo as variações. Isso respeita legal. Normalmente o gráfico no dia, né, a não ser que ele esteja um dia lateral, ele vai andar ou a região de 50 para cima, ou a região de 100 para cima, ou a região de 50 para baixo, ou de 100 para baixo. Normalmente é o que ele costuma buscar ali no dia, ou através do movimento da semana, quando você está buscando algo mais posicionado. Então é assim que nasce o estudo, é assim que a gente vai criando as regras de negociação e toda operação contra a tendência se torna mais arriscado, mas quando você tem os pontos ali no gráfico maior bem definido, ele te ajuda bastante a você entender o que realmente seria um melhor, tipo assim, um bom ponto para você visualizar ali uma reversão no mercado, entender o que ele já fez no começo da semana, né? Às vezes esse movimento inicialzinho ali que já dá uma compra ou uma venda de imediato, às vezes é só a sombrinha que ele está fazendo para poder voltar tudo. Então é bom estar ligado nisso aí para poder você filtrar os melhores trades, tá beleza? Se você gostou, então deixa o like aqui no vídeo, né? Vou responder as dúvidas dos outros comentários também que a gente tem lá. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dúvida também que eu posso estar te ajudando, né? Compartilha aqui em vídeo também para poder explicar melhor. Fechou? Deixa o like aí, compartilha com o brother que está operando também, que possa ajudar também, que gosta também da técnica FireMate. A gente vai destrinchando aqui, trocando essa ideia. Valeu, tamo junto.